Salve pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nós estamos em setembro, mês de prevenção ao suicídio, e pra quem não sabe, um dos nichos principais do meu canal é o nicho de saúde mental. E eu acho que como uma criadora de conteúdo que fala sobre saúde mental, eu não poderia deixar esse mês passar em branco e sem falar com vocês sobre esse assunto que é delicado, mas é necessário ser falado. Então no vídeo de hoje eu vou trazer o nosso quadro Verdades Sejam Ditas para nós falarmos sobre as verdades do Setembro Amarelo, mas também falar sobre esse assunto que é tão importante. Antes de começar a me aprofundar no assunto, eu já aviso que pode ser um vídeo mais sensível para as pessoas, então se for um assunto um pouco delicado para você, tem outros vídeos no meu canal, assim como do nicho de saúde mental, e talvez eles sejam mais tranquilos para você de assistir. Também vou deixar algumas coisas para vocês na descrição, inclusive o telefone do Centro de Valorização à Vida, que no caso é o número 188. Tema delicado eu sei, mas Verdades Sejam Ditas é um quadro onde a gente traz literalmente temas delicados e principalmente porque são assuntos que precisam ser falados. E eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. A primeira verdade é que não é frescura. Por incrível que possa parecer para você, quem tem uma dor, quem tem uma ferida real, que sente aquilo como sente a ponto de não querer mais estar vivo, pode ter certeza que naquela pessoa é uma ferida muito grande. Inclusive, eu acho que com a pandemia, as pessoas começaram a olhar com outros olhos, mas ainda existe muito preconceito sobre a saúde mental e sobre a importância de cuidar dela de fato, né? E muita gente, por muito tempo, teve um pensamento de que psicólogo era frescura, que psiquiatra é coisa de maluco, e só quem vivencia sabe que as doenças, elas são, sim, existentes, né? E, assim, não é uma escolha, até porque ninguém vai, por livre, espontânea vontade, decidir que quer acabar com a sua vida, que é basicamente o nosso bem mais valioso, né? Eu acho que independente de religião, até mesmo quem não tem uma religião ou que não acredita em nada, valoriza o ar que respira, valoriza a sua vida, né? Então, para uma pessoa chegar nesse nível, obviamente não é frescura e é preciso sim lidar com essas doenças, lidar com estes sintomas, falar sobre e literalmente tratar como uma doença, porque de fato é. Seja qual for aquele problema, né, que levou aquela pessoa a um quadro depressivo a ponto dela pensar, cogitar, tentar ou infelizmente conseguir fazer este ato, é motivado de fato por uma doença. E as pessoas precisam ter esse entendimento e aceitar que aquilo é uma doença e que não é normal. E não é só ignorar que vai passar, muito pelo contrário. A segunda verdade é que não tá tudo bem. Com certeza você já viu imagens, vídeos de pessoas que cometeram suicídio dias antes, sorrindo e fingindo que estava tudo bem, enquanto na verdade aquela pessoa estava lutando com uma doença extremamente complicada e já estava planejando, de certa forma, acabar com a sua vida. Tá, Duda, mas se a pessoa fala que tá tudo bem, como que eu vou pensar em ajudá-la? Eu sei que é complexo, mas ao mesmo tempo que a pessoa está verbalizando que está tudo bem, é nítido que não. O comportamento dessa pessoa vai dizer por ela, vai demonstrar que ela precisa sim de ajuda, por mais que ela não verbalize. E para essa pessoa chegar no nível que ela chegou, a dificuldade dela em pedir ajuda vai ser muito grande, e principalmente se ela já tá nesse quadro. Então por isso que a gente tem que alertar as pessoas antes e conscientizar sobre saúde mental para que pessoas não cheguem no nível de estar num quadro depressivo e inclusive à beira do suicídio. A gente pode perceber sinais, por exemplo, uma pessoa que sempre fez questão de estar presente com todo mundo, de repente para de fazer questão. Coisas que antes aquela pessoa dava muito valor na vida, ou algum hobby, algo do tipo. Você vê que essa pessoa já não está mais com vontade de fazer aquilo. Às vezes a pessoa até continua, né, fazendo as suas coisas básicas, mas às vezes não. Então varia muito de pessoa para pessoa. Mas é necessário ter um olhar atento, porque às vezes uma pessoa próxima, né, tá passando ali por uma dificuldade muito grande, lidando com um problema muito grande. Não estou dizendo que você tem que pegar a carga para você, mas às vezes uma palavra, algo do tipo, pode auxiliar. E por isso que eu falo, tenha uma atenção. E eu já vou emendar pra próxima, que é se faça presente na vida das pessoas que você ama, né? Porque nem sempre os sinais serão nítidos. Nem sempre a pessoa vai demonstrar que ela tá mal de um jeito que você perceba. Muitas das pessoas, como a gente já falou, estão com um sorriso no rosto e enquanto elas estão enfrentando uma dor terrível. Então se faça presente nos pequenos detalhes,
quando você lembrar da pessoa, demonstre pra ela que você lembrou dela. Às vezes essas pequenas coisas pode fazer aquela pessoa se sentir querida, por exemplo, e que é algo que às vezes é uma ferida interna dela que, sem saber, você vai estar ajudando ela, trazendo ela mais pro mundo e tirando ela daquele isolamento da própria cabeça dela e de tudo que tá acontecendo, daquele caos que tá ali dentro. De certa forma, você vai conseguir mostrar para aquela pessoa que você se importa, sem grandes atos e até mesmo sem a pessoa demonstrar pra você que ela precisa de ajuda. Agora, se essa pessoa chegou em você, uma pessoa que ela ama, e ela virou e falou: não aguento mais, não consigo mais, eu não tô bem, ou de fato tá transparecendo demais que essa pessoa não tá legal, a ponto de você precisar intervir. Tratamento também existe e também precisa ser valorizado, né? Quando eu falo de borderline, eu sempre reforço a importância do tratamento, tanto o acompanhamento com psicólogo, quanto medicações, enfim, mas também tem uma linha muito tênue, né, com pessoas com tendências suicidas e remédio, né? Mas se essa pessoa realmente pediu ajuda, incentive ela a buscar tratamento, a ver outras alternativas. Por mais que a mente dela fale que não, existem outras alternativas. E por mais insuportável que a dor esteja, vai existir alguém no mundo que vai fazer aquilo doer menos de alguma forma. Essa pessoa precisa de alguma maneira se permitir olhar fora dessa perspectiva dela. E querendo ou não, é com tratamento, né, que essa pessoa vai conseguir. Não só com tratamento, né? Claro, pode ser que uma pessoa de fora auxilie ela, mas o tratamento em si vai auxiliar muito essa pessoa a trabalhar o mental dela, né? Então eu sou uma pessoa que super apoia a terapia, mas eu também sou muito insegura com outros profissionais que não seja minha psicóloga. Eu sou uma pessoa que eu tenho sérias dificuldades em me abrir, em falar o que eu sinto. E eu sei reconhecer o quanto que a minha psicóloga me fez enxergar as coisas por outra perspectiva sem ser a minha, principalmente em quadros depressivos. Então, justamente por isso que eu ressalto essa importância. Não é falta de Deus. Eu vejo muita gente ligando, né, doenças mentais com falta de Deus na vida das pessoas, sendo que não tem nada disso. Não é falta de Deus. Eu, por exemplo, sempre tive muita fé, sempre cultuei muito a Deus. E esses pensamentos sempre vinham na minha cabeça. Essas pessoas também estão doentes e precisam de médicos, né? Não é porque não sai no exame de sangue, por exemplo, que anula o fato dessa pessoa também precisar de ajuda médica e não religiosa. A religião sim pode ser um alicerce para pessoas que desenvolveram, né, problemas aí com doenças mentais, né? Mas não, problemas de saúde mental não se cura com religião. Outra coisa, todo mundo tem sua história, todo mundo tem suas dores. Ai, porque eu passei por isso e não fiquei assim. Ai, porque eu passei por isso e não lidei assim. Que bom. Mas cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa tem um diagnóstico que faz ela lidar com as coisas de alguma forma. Cada pessoa tem as suas condições de vida até mesmo, né, as suas condições familiares, suas condições financeiras, diversas coisas englobam, além do psicológico. Então não é porque uma pessoa lidou com aquilo, infelizmente, da pior maneira possível, que foi cometendo o ato, que ela seja uma pessoa fraca, muito pelo contrário. Ninguém sabe o quanto que aquilo doía nela. As dores, os pensamentos que a pessoa sentiu durante a vida enquanto ela remoía os acontecimentos da vida dela. Ninguém nunca vai saber o quanto que doeu naquela pessoa, o que passou na cabeça dela, como ela se sentia perante determinada situação e o que levou aquela pessoa a cometer este ato, né? Então, a ela não suportar mais a dor, com certeza não foi algo leve que passou na cabeça dessa pessoa. Então não compara a sua dor, porque assim como que bom que você teve força, que você conseguiu, mas todo mundo em algum momento já teve um pensamento de incapacidade. E talvez você teve força para negar esses pensamentos, meus parabéns, mas talvez teve pessoas que não. E hoje eu estou aqui para falar com as pessoas que buscam essa coragem para falar que não. Eu decidi tornar a saúde mental um dos nichos principais do meu canal justamente porque eu já tive desse lado. Eu sou uma pessoa hoje diagnosticada com borderline e hoje eu falo e ajudo diversas pessoas com o assunto de saúde mental, mas quando eu tive a minha tentativa, eu não tinha diagnóstico, eu não tinha nada.
tinha ali, né, um quadro de depressão, mas nem eu imaginei que eu chegaria nesse ponto, principalmente porque a gente nunca imagina. Por isso que eu decidi falar sobre esse assunto. Quando você toma consciência, você só quer acabar com aquela dor, mas não sei qual é a sua fé, qual é a sua crença, se você acredita em algo ou não, mas eu, por exemplo, sempre fui uma menina de muita fé. Eu sempre tive muita fé que algo além de mim existisse, que existisse um mundo espiritual. Não sabia como ele funcionava, mas eu sabia que existia algo superior. Eu cresci com essa mentalidade, então um dos meus valores era isso. Eu cheguei no estado de quando eu decidi que eu queria acabar com a dor porque eu não suportava mais, eu reneguei tudo. E aquilo era algo que eu nunca faria, porque eu sempre tive muita fé. E até naquele momento eu tive muita fé e pedi muito perdão, porque eu tava indo contra tudo aquilo que eu acreditava. Eu, dentro das minhas crenças, eu sabia que eu seria punida e que talvez fosse pior, mas eu não suportava mais. Era uma dor insuportável que se tornava física, que era constante, e eu só queria acabar com aquela dor e com aquela sensação horrível. E eu tomei 2 caixas de Rivotril, coisa que, no mínimo, eu teria uma lavagem estomacal, né? Caixas lacradas eu tomei e não aconteceu nada comigo. E aí, novamente, a minha fé se fez muito presente. Mas eu não vou entrar nesse assunto, até porque não estou trazendo o meu relato com o intuito de promover uma religião, nem nada. Mas eu sei que ocorreu algo da minha fé e da minha espiritualidade, mas não era para ter acontecido. Segundo a ciência, não era para ter acontecido e não é com todo mundo que isso vai acontecer. E eu sei que eu tive uma nova chance. E eu falo isso com os olhos cheios de lágrimas porque eu lembro que, por mais que foi um milagre, quando eu acordei no outro dia, eu chorei porque nem para isso eu tinha servido, sabe? Então, eu entendo a cabeça de uma pessoa que tá desse lado. E por isso que eu decidi falar sobre esse assunto e eu vou continuar falando. Hoje, quase 5 anos depois, eu falo do assunto e eu ainda me emociono, porque eu sei o quanto aquilo tudo doeu naquela Maria Eduarda. Pra ela chegar no ponto de renegar a fé e tentar o que ela considerava o maior crime perante a espiritualidade era porque ela não suportava mais. E ela precisava, de fato, acabar com aquela dor. Na verdade, eu já tinha 16 anos quando isso aconteceu, mas, enfim, não anula o fato, né? Questão de tempo. Mas o que eu quero dizer, já se passaram anos e eu entendo as dores dela. E hoje eu continuo lidando com dores daquela época e lido com outras maiores ou não. Hoje eu sou diagnosticada com borderline, o que facilita muito o cuidado da minha mente, sabendo como ela funciona, mas eu já tive do outro lado. E hoje, né, depois dessa experiência e muito da parte espiritual também, né, da minha vivência dentro da minha religião, ainda dói muito, ainda tenho vontade às vezes de enfiar a mão e arrancar a dor, porque ela parece e ela se torna de alguma maneira física. E a vontade de enfiar a mão no peito e arrancar para fora essa dor, mas infelizmente não é possível. Eu sei o que me ajudou até aqui, além da parte espiritual, eu sei que eu mesma me ajudei muito. E eu me forcei diversas vezes, mesmo com a minha mente dizendo que não, a fazer acontecer, e aí contra todos os instintos e todas as coisas que eu sentia que eu não era capaz. Não é à toa que eu decidi falar sobre esse assunto no meu canal para conscientizar as pessoas e auxiliar outras. Mas ainda dói e vai doer pro resto da vida. Existem coisas que vão doer e que vão machucar uma hora mais, outra hora menos. E às vezes vai parecer que é insuportável e às vezes pode ser insuportável, mas a sua vida é o bem mais precioso que você tem. E por mais que essa dor seja infinita, né, se você tem uma fé em algo, eu acho que em todas as religiões você cometer, né, este crime, porque é como se fosse um crime para nós, vai contra tudo aquilo que a gente acredita. Mas eu sinto te dizer que não vai acabar.
Se você tem fé, né, em alguma religião, você sabe que não vai acabar. E se você não tem religião, mas eu tenho certeza que você valoriza a sua vida, você valoriza o que você viveu até hoje, mesmo com dores e com percalços, e você precisa viver ela, né? Ela é uma só. Justamente se você não tem fé que algo exista além, viva essa vida. Viva ela por inteiro, viva ela por completo, porque você tem muito pra viver ainda. Eu sei que parece clichê, mas é verdade. Você precisa viver essa vida. E mesmo você tendo fé, ninguém garante que vão ter outras coisas além. Por mais que você sinta fé e que seja aquilo que o seu coração sinta que é a sua verdade, né? Porque fé é isso, é você acreditar na sua verdade e não na verdade do outro. Mas você precisa olhar por outra perspectiva, você precisa valorizar de fato a sua vida, porque ela é única. Por mais que você tenha fé em reencarnação, fé que outras coisas existam, você tem essa vida para viver. E você tem muita coisa para viver e você não deve a interromper, né? Porque por mais que a dor hoje ela pareça insuportável, você vai arranjar uma solução. Eu não tô dizendo que a solução vai ser de um dia para o outro. Talvez demore dias, meses, anos, mas uma hora essa solução vai chegar e você vai ver essa dor aliviar. Então, enquanto isso não acontece, você vai fazer as outras coisas que eu te disse. Buscar tratamento, buscar um hobby, buscar coisas que te façam ter vontade de viver. Para nos dias que a sua mente não quiser nem levantar aquela vontade de nem abrir o olho, você tenha força, você tenha motivação, você saiba por quem você quer lutar. Não só por você, mas pelas pessoas que você ama, pela pessoa que você quer ser no futuro, mas tenha motivos para lutar. Porque no fundo todo mundo tem, você só precisa encontrar.